Oi, pessoal, bem-vindos de novo ao nosso programa Brothers and Founders. Nesse segundo episódio, a gente vai falar muito sobre as competências e habilidades que as pessoas precisam desenvolver nesse novo normal, que é esse novo mundo que está surgindo pós-pandemia. Para quem ainda não conheceu o nosso programa, é um podcast feito por dois irmãos, eu, Renata e o Maurício. Nós somos empreendedores e sócios da Talent Academy. Aqui a gente fala muito sobre gestão de pessoas, RH, People Analytics, Employee Experience, né, que é a experiência do colaborador, e muito mais. Bom, para começar o nosso primeiro bloco, a gente vai falar aqui desse novo normal. Muita gente está falando do novo normal, mas por que, né, essa ideia de falar do novo normal? Porque o normal que a gente conhecia, ele já não é mais o normal de agora. O normal de agora é outra realidade, por isso que esse termo acho que foi adotado pelas pessoas. Essa ideia de que o mundo não vai ser mais o mesmo depois da pandemia que a gente está enfrentando, deixa algumas pessoas até um pouco angustiadas. Mas tem muita coisa boa acontecendo também. E as pessoas e as organizações também estão evoluindo por causa das mudanças que a gente está enfrentando. E tem algumas pesquisas globais que já apontam, por exemplo, que as pessoas vão ter mais cuidado com a saúde, com a higiene, as pessoas vão usar máscaras no transporte público de uma forma permanente em alguns lugares. A adoção do home office ou do trabalho remoto já é uma realidade que muitas empresas estão falando que vão adotar a partir de agora de forma permanente também. Ensino à distância, que cresceu drasticamente, né, nesses últimos 2 meses e vai continuar provavelmente sendo uma tendência cada vez maior. E todos esses, ou a maior parte nessas mudanças envolvem a tecnologia, né? A ACE, que é uma das maiores empresas de inovação aqui do Brasil, fez um estudo que nos últimos 3 meses o mundo corporativo tradicional ganhou mais agilidade que nos últimos 3 anos. E muitos negócios e indústrias que eram até resistentes a essa digitalização, eles tiveram que entrar nessa onda para se manter ativo de verdade. E nós, pessoas, também estamos precisando nos reinventar. Não só as organizações e as empresas, mas as pessoas, os profissionais estão tendo que, nesse novo normal, desenvolver uma série de habilidades e skills que antes não eram tão esperados, né, na realidade anterior que a gente vivia. E eu e o Maurício, a gente vai discutir um pouco sobre isso, especialmente do lado das pessoas. Quais são essas habilidades e competências que as pessoas passaram a desenvolver? Acho que o Maurício trouxe até uma referência muito legal que o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, levantou. Quais são essas competências, habilidades que as pessoas precisam ter para ter sucesso nesse mundo pós-Covid? Você quer falar um pouquinho disso, Maurício? Sim. Então, a gente fala de habilidades, né, socioemocionais há muito tempo, mas agora no contexto do Covid, do pós-Covid principalmente, essas habilidades ficaram ainda mais importantes. O BID chama essas habilidades de habilidades do século XXI, ou habilidades transversais, que são aquelas habilidades que podem ser usadas em qualquer profissão. Não importa a sua profissão, a sua empresa, o seu cargo, todo mundo precisa dessas competências para conseguir trabalhar de forma eficiente, ainda mais no novo contexto que a gente está falando, em que as pessoas vão ter que ser muito mais adaptáveis, muito mais resilientes, muito mais colaborativas, para conseguir lidar com as adversidades que a gente está vivenciando, né? A gente tem a lista completa aqui das habilidades, a gente já passa para vocês, mas o que eu acho que é mais interessante do que a gente está vendo é que a gente está tendo uma mudança mesmo de fazer desenvolvimento de pessoas só baseado em conhecimento técnico e passando muito mais para desenvolvimento de competências, dessas competências socioemocionais que vão ajudar as pessoas a navegar nesse novo cenário de incerteza, né? E a gente, na Talent Academy, a gente tem já ferramentas de avaliação de assessment para ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. E a gente já percebeu que uma oportunidade enorme é usar essas ferramentas de autoconhecimento para ajudar as pessoas a desenvolverem essas competências essenciais do século XXI. E isso, com certeza, vai ser uma tendência aí dos próximos anos e das próximas décadas, com certeza. A gente já via esse movimento, né, das pessoas cada vez mais olharem para
essas características que a gente chamava de soft skills e agora a gente chama mais de human skill, people skills, power skills, tem alguns termos para mostrar, porque de soft não tem nada, como a gente fala, né? Porque é super difícil você desenvolver empatia, inteligência emocional, criatividade, resiliência, perseverança. Então, essas características que a gente chama agora, ou dos power skills, né, que são habilidades mais difíceis mesmo, então por isso que a gente já não gosta desse termo dos hard skills, que como você falou, são os mais técnicos, e antigamente quando se falava dos soft skills. Já era uma tendência, e a gente já vê que muitas vezes as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, mas elas são demitidas por causa das habilidades socioemocionais, né, da falta delas muitas vezes. Então, talvez esse processo que a gente está passando só acelerou a necessidade das pessoas terem essas características mais ligadas ao lado emocional. Você concorda? Sem dúvida. A gente fala muito de QE, né? A gente falava muito de coeficiente de inteligência emocional. Inteligência emocional, ela tem vários componentes, né? A gente fala da inteligência intrapsíquica, que são aquelas habilidades mais de como você faz a sua própria gestão, então equilíbrio emocional, autoconhecimento, flexibilidade, a gente fala também de coerência, integridade, né? Esses são os valores, né, mais intrapsíquicos, as habilidades intrapsíquicas. E a gente tem também as habilidades interpessoais, que são aquelas de como você interage com as pessoas ao seu redor. Então a gente está falando, por exemplo, de relacionamento interpessoal, de colaboração, de comunicação, negociação, liderança, ou seja, todas aquelas habilidades de como você interage com as pessoas ao seu redor. Essas habilidades vão ser cada vez mais importantes, porque pessoas que estão agora trabalhando no mundo completamente diferente do que eles estão acostumados, com incerteza, com estresse, ansiedade, com insegurança, elas vão ter que administrar muito bem toda essa pressão. E para se adaptar, é muito importante ter essas habilidades que a gente falou para conseguir lidar com todas essas mudanças, né? Habilidades socioemocionais são fundamentais para lidar com a diversidade, para lidar com uma nova situação como essa. E Maurício, então agora, fazendo uma pergunta um pouquinho mais difícil, né? Pensando do lado dos gestores, os líderes de uma empresa que precisam desenvolver essas habilidades tanto em si próprio quanto nos times deles, como que eles podem? Porque eu acho que essa pergunta é difícil, né? Provavelmente muitos líderes não sabem como estimular isso nos seus funcionários, nos seus colaboradores. Sim, a maioria dos líderes não tem muito autoconhecimento, né? Na verdade, a maioria das pessoas não tem muito autoconhecimento. Por isso que ferramentas como a nossa ajudam as pessoas a primeiro se entender para depois entender os outros. A gente fala muito de empatia, né? É muito difícil você empatizar com alguém se você não se conhece. Se você não conhece a si próprio, como é que você vai conseguir se colocar no lugar de outra pessoa? Então, o primeiro passo para o desenvolvimento é o autoconhecimento. É você se entender, você entender o seu perfil, as suas forças e as suas fraquezas. Todo mundo tem pontos de desenvolvimento, ninguém é perfeito. E a gente também sabe que quanto mais você se abrir para os outros, quanto mais você mostrar empatia, quanto mais você mostrar vulnerabilidade, melhor vai ser o seu relacionamento, melhores vão ser as relações. Então, acho que o que a gente prega muito, a gente fala sempre para as pessoas, primeiro, investirem no autoconhecimento, segundo, tentarem se colocar no lugar dos outros, tentarem entender o outro para poder criar conexões mais fortes, para poder melhorar a gestão de pessoas de forma geral, com relações mais humanas. No final, a gente está falando de tornar as relações mais humanas, né? Sim, e talvez a gente entre nós até já discutiu isso, né, nas nossas inúmeras conversas sobre tudo que está acontecendo com o mundo e no nosso negócio. A gente sabe que algumas culturas são diferentes. Então, tem países que já têm uma tendência maior para ter essa empatia, para pensar talvez de uma forma mais coletiva do que outros. A gente viu, por exemplo, o Japão, nas Olimpíadas aqui do Brasil, as pessoas ficaram impressionadíssimas com os japoneses que não deixavam lixo no estádio, que pensavam nos outros antes de pensar em si próprio. E muitas vezes o próprio trânsito do país, eu que já morei em alguns países, eu percebi isso no trânsito, como o trânsito mostra a cultura daquela sociedade.
Porque sociedades que têm pessoas que pensam mais no próximo, geralmente são muito mais educadas no trânsito, sempre dão preferência para o outro, não pensam antes em si próprio, não acham que a prioridade é sua e tem que já passar e cortar todo mundo. Então, talvez a nossa cultura aqui no Brasil ainda tenha um pouco que aprender, e esse momento específico do Covid está meio que forçando, assim como as empresas foram forçadas a acelerar esse processo de digitalização. Eu acredito também, essa é a minha opinião, Renata, né, pela minha experiência de vida, que as pessoas aqui no Brasil também, de certa forma, estão sendo mais empurradas ali para pensar no coletivo, pensar no próximo, a ter essa empatia que você mencionou que é tão importante, porque se a gente não fizer isso agora, a gente vai cada vez mais piorar o quadro da saúde, né, por causa da pandemia. Você concorda? Sem dúvida. A gente fala muito de cidadania, né? Cidadania nada mais é do que pensar no próximo, é pensar em todo mundo, não só nos seus interesses individuais, mas nos interesses coletivos. E olha que interessante, pensando nos países que lidaram melhor com o Covid, são os países que têm já esse valor da cidadania muito estabelecido, muito forte, muito presente. São países que já conseguem mobilizar o país inteiro para conseguir lidar com essa crise, lidar com o Covid, para poder fazer distanciamento social, todo mundo usar máscara. E o que a gente está vendo é que esses países são os que estão lidando melhor com o Covid, né? São os que conseguiram reagir mais rápido, mobilizar mais a população, minimizar a curva de contágio, né? Reduzir, achatar a curva. Então, a gente vê tanto sociedades como o Japão, a Coreia do Sul, o norte, né, europeu, países lá do norte da Europa, como a Alemanha também lidou muito bem com a crise. Então, geralmente, países que têm já essa cidadania, esse pensamento coletivo estabelecido, eles lidaram muito melhor com a diversidade. E, infelizmente, a gente não é um desses países, né? A gente ainda precisa evoluir muito como país, para ter esse sentimento de cidadania mais presente. Então, realmente, a gente, como sociedade, a gente precisa evoluir muito nessa dimensão de empatia, de cidadania. A gente fala muito que você demonstra cidadania desde as menores ações, como não parar em fila dupla, não dar prioridade para o pedestre na rua, parar o carro em lugar proibido, até ações macro mesmo, de corrupção, de fazer coisas que vão prejudicar a sociedade no longo prazo, que vão prejudicar as pessoas no longo prazo, né? Agora, no Covid, o que a gente está vendo é que, realmente, algumas pessoas elas estão tendo comportamentos super imaturos, né? Falando, eu sou jovem, não sou do grupo de risco, qual é o problema se eu pegar o Covid? O problema é que elas vão impactar as outras pessoas, elas podem contaminar pessoas idosas de grupo de risco e podem aumentar a taxa de mortalidade. Então, eu acho que o Covid está ajudando também a gente a repensar a nossa postura, as atitudes das pessoas para se colocarem no lugar dos outros e serem mais cidadãs, terem mais empatia e mais colaboração. E Maurício, eu acho que isso vai ter um reflexo direto dentro das empresas, porque uma vez que as pessoas mudam seus comportamentos, seu mindset e pensam de uma forma mais coletiva e deixa de ser tão individualista, é lógico que a gente vai ver isso também, né, o impacto disso também dentro das empresas. Vou aproveitar o gancho, então, para falar quais são esses skills do século XXI que o BID levantou nesse mundo pós-Covid. Quais são as habilidades e competências, né, que eles imaginam que as pessoas agora têm que ter para ser bem-sucedida e ter uma vida, acho que mais sustentável até dentro das organizações. Perseverança, empatia, inteligência emocional, solidariedade, pensamento crítico, self-regulation, é que eu tô lendo em inglês. Maurício, me ajuda. Self-regulation seria autogestão, importantíssimo. A gente ouve isso muito dos nossos clientes. A adaptabilidade, comunicação, compaixão, criatividade, resiliência e digital, né? Ser digital, ter essa abertura para soluções digitais e ferramentas online e tudo mais, certo? Inclusive, nessa questão da adaptabilidade, eu gosto muito de falar da teoria da evolução, da seleção natural do Darwin, né? Que ele falava que realmente as espécies que
sobrevivem, que não são as mais fortes necessariamente, não são aquelas que já têm uma habilidade que é muito boa naquele contexto, mas são as espécies que melhor se adaptam a mudanças no contexto. Então, quando você tem uma mudança disruptiva, né, então, quando caiu um meteoro, os dinossauros foram extintos, eles eram a espécie dominante. Daí quem que virou a espécie dominante? Os mamíferos. Os mamíferos que naquela época eram só, né, animais pequenos, eles evoluíram para se tornar as espécies mais predominantes na Terra. Então, foram as espécies que melhor se adaptaram ao novo contexto. E é isso que a gente está vendo no mundo pós-Covid. As pessoas que se adaptarem melhor ao novo contexto, que conseguirem lidar melhor com tudo que a gente está vivendo de mudança, de ter que trabalhar de home office, de ter que trabalhar com times completamente distantes, às vezes times em outros lugares do mundo, em outros escritórios, as pessoas que se adaptarem melhor a esse contexto vão ter mais sucesso no longo prazo, né? Sem dúvida. E um exemplo bem prático que a gente pode falar aqui dessa adaptação à nova realidade são as reuniões, que antes, né, reuniões presenciais, viagens a trabalho para encontrar cara a cara alguém, algum cliente ou parceiro, agora são todas digitais. E a gente vê que muitas pessoas estão tendo dificuldade em fazer essas reuniões via as plataformas online, né, via Zoom, Hangout ou qualquer outra ferramenta que obriga as pessoas a mudarem alguns comportamentos. Obriga, não tem outra opção. Senão você deixa de fazer a sua reunião, se você não fizer ela de forma online. Qualquer reunião, qualquer encontro, treinamento, webinar, o que quer que seja. A gente recebeu, inclusive, uma pergunta. A gente vai mostrar para vocês diretamente da Suécia. Nós temos já ouvintes fora do Brasil. Então, vamos passar a pergunta da Luciana Oliveira. Oi, Renata. Pela minha experiência aqui na Suécia, eu percebo que as reuniões de vídeo são muito desgastantes. As pessoas não se concentram tão bem, talvez tão bem quanto elas gostariam, e a reunião termina sendo ineficiente e se prolonga mais. Então, é um paradoxo em si. A reunião é ineficiente e é mais longa, mas todo mundo quer concluir a reunião, porque é cansativo fazer uma reunião em vídeo. Eu queria saber se vocês sabem de alguma pesquisa, de pesquisas que expliquem o motivo para isso e que alguma dica para conduzir uma reunião de maneira mais eficiente por vídeo. Obrigada. Bom, em resumo, o que a gente ouviu nessa pergunta da Luciana é que as pessoas acabam desmotivadas, especialmente reuniões com muitas pessoas, né? Dentro de uma sala virtual, é difícil você motivar todo mundo. E é difícil para o líder, eu acho, ter esse papel, porque ele já está provavelmente tendo que falar, às vezes é uma reunião ali realmente para passar para o time alguma decisão importante ou alguma estratégia da empresa, e ele ainda tem que garantir que as pessoas estão engajadas, estão motivadas. O que você acha, Maurício? É possível dar alguma dica para as pessoas que passam por esse problema? Olha, a gente está também passando por essa adaptação, né? Na nossa empresa, na nossa startup, a gente faz reuniões frequentes. Agora, eu acho que até aumentou o número de reuniões em relação ao que a gente tinha no dia a dia, né? Porque a gente não se vê muito, então a gente tem que ter muito mais checkpoints com o time. E o que a gente faz muito é ter momentos de descontração para falar o que está acontecendo, como é que está a vida, contar piada, falar besteira, porque não adianta ir. Se você, toda reunião já entra e já começa a falar, né, de negócio, de coisa de trabalho, as coisas ficam realmente pesadas, fica muito, muito estressante, né? E eu acho que o que está acontecendo é isso. Muitas pessoas estão reclamando que elas estão muito estressadas de ter que ficar o tempo inteiro lá, entre reunião, sai de reunião, não tem tempo para descompressão, para você conseguir descontrair, para conseguir pensar em outras coisas. Então, eu acho que é tentar trazer um pouco daquela relação humana que a gente tem no dia a dia, né, no pré-Covid, para esse novo mundo. Então, ter tempo para conversar mesmo, para falar sobre a vida, falar sobre qualquer outra coisa, né? Concordo 100%. Talvez, então, no início de uma reunião, antes de já começar, como você falou, falar todo mundo em 1 minuto, conta o que você fez ontem, né? Um filme que você assistiu e recomenda. Fazer, talvez, com que todo mundo participe, e eu sempre incentivo com vídeo, quando possível, sempre é muito importante, a gente percebe pelo nosso time,
por mais que às vezes as pessoas não queiram entrar e estão em casa, às vezes tem até um pouco de vergonha ali, né, da realidade, abrir a sua vida particular, a gente vê que é importante. Porque quando você fica muito tempo sem ver as pessoas, esse olho no olho, por mais que seja por um vídeo, ele faz essa conexão. Ele tem esse papel, eu acho, sabe? De você ver a pessoa e voltar a ter aquele vínculo. Os vínculos são muito importantes. E quando você não cria, eu acho que tira esse hábito, as pessoas naturalmente se distanciam. Por isso que eu acho que a dica, então, é manter talvez esses momentos de descontração, como você falou, na parte de trabalho ser o mais objetivo possível. Não fazer mais aquelas reuniões longas de 1h30, 2 horas, não faz sentido. Até porque, Maurício, eu não sei se você viu, eu li um estudo mostrando que o desgaste mental é muito maior em reuniões online. Muito maior, porque você tem várias pessoas ao mesmo tempo na sua frente, que você está dividindo a atenção, que seria completamente diferente de uma reunião presencial. Então, você está vendo todo mundo, as reações das pessoas enquanto você está falando. Ao mesmo tempo, você tem um monte de alertas e pop-ups que aparecem, que podem te distrair, são mais informações, chega e-mail. Então, você está no meio de um raciocínio de um assunto, chega e-mail importante de outro assunto. E tudo isso desgasta muito o nosso cérebro, né? E a gente fica esgotado. Você concorda? Eu concordo que é importante ter reuniões super objetivas. Isso antes, né, do Covid já era assim. Agora vai ser ainda mais importante isso, porque, como você falou, é muito mais estressante, né, desgastante você ficar concentrado numa reunião no computador com várias telas, tentando prestar atenção em pessoas falando ao mesmo tempo, que por natureza já é difícil, na online é mais complicado ainda. Então a gente vai ter que mudar a dinâmica das reuniões, né, das interações que a gente tem, para serem mais leves e mais focadas. A gente faz muita reunião de time entre a gente, e para descontrair, cada um traz um objeto, alguma coisa pessoal, né? E eu costumo trazer o Woody. O meu filho, ele adora o Woody, né? Eu tenho um filho de 2 anos, chama Henrique, gente. E ele adora dinossauro também. E a gente sempre brinca com o Woody e eu trago para as reuniões que é um jeito da gente descontrair, da gente lembrar, né, que a gente está passando por um momento difícil, mas que pode ser divertido também. Tem gente no nosso time que coloca fundos, né? Dependendo da ferramenta que a gente usa, dá para colocar uns fundos diferentes. Tem gente que coloca um fundo na praia, o fundo lá no Cubo, que é onde a gente fica, né? A nossa startup fica no Cubo, em São Paulo. Então, coloca para lembrar onde fica o nosso escritório. Tem gente que coloca umas mansões com piano de cauda. Enfim, cada um faz o que tá ali ao seu alcance ou quer, de alguma forma, divertir, sabe? Tornar mais leve o clima das reuniões e fazer com que as pessoas se aproximem. E eu realmente acredito que é uma oportunidade muito boa das pessoas se aproximarem nesse momento, até falando de coisas fora do trabalho. Pode marcar happy hour, né, com os colegas, pode marcar refeições pelo vídeo, jogos, enfim, tem acho que uma série de oportunidades ali que você pode aproximar as pessoas mesmo virtualmente e também entrar um pouco mesmo na vida pessoal das pessoas. Não tem, acho que mais essa crença de que não, tem que separar vida profissional e pessoal, a gente não pode ser amigo dos colegas de trabalho. Acho que isso está mudando muito e talvez agora ainda mais, porque as pessoas viram que é necessário, a gente precisa sim ter vínculos afetivos no trabalho, né? Sim, é onde a gente passa a maior parte do tempo, né, gente? A gente passa do tempo acordado, a maior parte do nosso tempo acordado é no trabalho. Então, a gente tem que tornar isso leve, agradável, divertido, né? Senão a vida não fica legal, a vida fica chata. A gente passa a maior parte do tempo no trabalho, então vamos fazer o trabalho ser legal, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse é o segredo, né, da felicidade também. É você encontrar felicidade em todas as áreas da sua vida. E ser feliz no trabalho, na vida pessoal, casamento, amizade, enfim. Todas as nossas relações têm que ser positivas, gente. E eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão, porque é algo muito importante que a gente ainda vai fazer bastante conteúdo aqui na Talent Academy e ajudar as pessoas a desenvolver essas competências tão importantes nesse mundo pós-Covid. Bom, pessoal, a gente chegou ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por acompanharem. E não se esqueçam de seguir a gente também no YouTube, porque esse podcast ele pode ser visto em vídeo no nosso canal do YouTube, da Talent Academy. Aqui na descrição vocês têm um endereço. E nas nossas redes sociais também, quem quiser acompanhar, é Talent Academy BR. No Instagram, Facebook, LinkedIn. Conto com vocês.
para seguir a gente e acompanhar sempre o nosso programa. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, até mais.